meio batista, até que chegou Piabetá. Começou com fervente oração, aquele bem Madureira, com aquele bem calminho também. Aí veio Piabetá e pegou o pandeiro e falou, vamos agitar esse negócio. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Nada contra os batistas, tá, irmãos? Por favor. Versículo 12 diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Amém? Curve a sua cabeça. Querido Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Como tem sido bom estarmos aqui entregando o nosso culto, a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Continue falando conosco, agora por intermédio da Tua palavra, que os nossos corações, Senhor, sejam cheios da Tua palavra. E saiamos daqui fortificados, fortalecidos, abençoados, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu gostaria de falar sobre um tema que diz sintomas de uma vida espiritual em declínio. Sintomas de uma vida espiritual em declínio. Está bem batista mesmo, né? Tem tema, o sermão, está tudo. Glória a Deus. E o texto que nós lemos, ele fala do cuidado que nós precisamos ter para não nos afastarmos do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus que está sempre presente nos nossos momentos de angústia. E esse é um alerta que nós precisamos ter nesta manhã, porque nesta trajetória da nossa vida, e cada um tem um tempo nesta trajetória, né, de anos, nós precisamos tomar o cuidado de não nos perdermos na caminhada. Nós precisamos tomar o cuidado de não nos esfriarmos nesta caminhada, de não nos compararmos à igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, a igreja que um dia foi fervorosa, um dia foi vibrante, efusiva, e de repente, né, e não vou nem usar essa palavra, mas com o passar do tempo, que nem nada, e o texto vai falar sobre isso, que nós vamos estar trazendo aqui para os irmãos, com o passar do tempo, foi se esfriando, foi se perdendo o ritmo, foi se perdendo, né, a comunhão. E isso não tem a ver com a idade. Isso não tem a ver com a idade. Hoje foi até falado um pouquinho sobre isso, né, sobre a brevidade da vida. No finalzinho, o evangelista Paulo falou sobre isso. Porque é natural da gente diminuir o ritmo em termos de velocidade. Antigamente, o nosso vigor era muito maior do que é hoje, e a gente entende que isso muitas vezes é por conta realmente da nossa idade. Mas nós precisamos tomar esse cuidado hoje, sair daqui com esse alerta de Deus, porque o Senhor me alertou e tem me alertado muito sobre isso. Então, antes de cortar para os irmãos sabem que corta é para a gente, que vai ministrar a palavra, que vai falar da palavra. Precisamos estar atentos com tudo que está à nossa volta. Então, esta é uma palavra, é um convite para nós olharmos para dentro de nós. Não é olhar para o lado, não é olhar para o irmão, mas olhar para as nossas vidas e fazermos uma autorreflexão, como está, né, o nosso fervor.
A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu quero dar um exemplo aqui, irmãos, que esse exemplo é só um exemplo para os irmãos terem uma ideia de alguns anos para cá. Isso não tem nada a ver com o tipo de comportamento que está acontecendo hoje, tá? É só um exemplo. Eu sou de uma época em que a gente ia em determinadas igrejas, nas nossas igrejas, as irmãs com tanto temor do altar, pastor Robson, elas subiam de joelho para lavar o púlpito, né? E lavavam o altar do Senhor cantando com aquele temor sobre o altar. E hoje em dia, né, nós não vemos, eu estou falando que é um exemplo que não precisa também chegar, não estou dizendo que se quem sobe, né, em pé, lava, já está frio espiritualmente, não é isso. Mas só para os irmãos terem o nível de temor que os nossos pais lá no passado tinham em relação às coisas de Deus, e que às vezes o tempo vai passando e nós vamos perdendo esse temor. Nós vamos perdendo a reverência com o sagrado, com o santo, em até tocar em algo, um utensílio da casa de Deus. Ah, quebrou, compra. Né? Quebrou, é só comprar mais um. Mas não, esse utensílio ele foi consagrado. Então, o exemplo que eu estou dando para a igreja é, o que deveria acontecer, Senhor, me perdoe. Né? Me perdoe, porque imprudentemente eu toquei num utensílio e ele quebrou. Pronto, vai comprar outro, vai ser consagrado novamente. Mas a forma como a gente está lidando com o sagrado, com a nossa vida com Deus, isso precisa ser levado a sério. E é importante nós estarmos olhando para isso, porque nós vamos justificando as nossas ações a cada dia e vamos nos esfriando na presença de Deus. E, como eu disse aqui para os irmãos, esse esfriamento ou esse afastamento, ele não acontece de um dia para o outro. É o tempo, são os anos. Eu já citei aqui um exemplo uma vez como um ventilador que você desliga ele e ele não para de girar, ele continua girando na mesma velocidade, mas uma hora para, porque já está desligado. Ele está na força, né, da eletricidade que antes já tinha sido dada para ele. Então o ventilador está girando e às vezes nós estamos assim, como esse ventilador girando, mas estamos desconectados. E se nós não pararmos e olharmos para nós, porque às vezes muitas pessoas veem o que está acontecendo com a gente e nós mesmos às vezes não temos essa capacidade de enxergar o que está acontecendo conosco. Ou às vezes estamos, e hoje esse olhar para dentro de nós é um olhar até para não somente olharmos, e vemos que se nós olharmos, vamos perceber que está faltando. Precisamos entregar mais, precisamos nos dar mais, precisamos agir mais. A questão é que quando nós saímos daqui, irmãos, isso parece que é como se saísse da sala do médico. E eles dizem, você precisa fazer isso, você precisa ir para a academia, você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, vai ter esse problema. Aí você sai dali falando, eu preciso fazer isso, mas não faz. Aí você vai perdendo massa muscular, você vai enfraquecendo, você vai tendo frio, quando ninguém está sentindo frio, você está com frio, né? Mas você bem que está muito gelado, mas está todo mundo com calor, o que está acontecendo? Então são sintomas que nós precisamos distinguir, perceber, porque senão nós estamos caminhando para a nossa morte espiritual. E precisamos estar atento a isso. Um clássico exemplo disso é Eli e sua família. Eli, até em algum tempo, em algum momento, ele corrigiu seus filhos. Em algum momento ele chamava a atenção dos seus filhos. Mas chegou um momento que ele,
Está mesmo fogo estranho, o povo está indo, está acontecendo, as coisas estão... Está com fogo estranho, mas as coisas estão ainda andando, então vamos deixar. Não vou mais chamar a atenção, não. São coisinhas que vai entrando e as coisas continuam, porque Deus ele não fica olhando apenas para você, para abençoar a igreja, Ele está olhando para a igreja, e Ele usa quem Ele quiser. E às vezes nós achamos que porque Deus está nos usando, nós estamos, né, na presença de Deus, e na realidade não estamos. Apenas estamos sendo um vaso, como aquela mula que foi usada, né, e por Deus e pronto. E na realidade nós temos que olhar e ver assim, olha, eu fui usado por Deus, mas eu não estou bem. Eu poderia até ser usado mais. Eu poderia estar mais na presença do Senhor. Então, irmão, nós precisamos fazer esse check-up. Você pode dizer isso para o irmão? Precisamos fazer um check-up. Um check-up da nossa vida. Tão importante de fazer um check-up, né, da sua vida física, né? É importante fazermos um check-up da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, né? Quando a gente vai lá para o psicólogo e senta no divã, né, do psicólogo, talvez hoje o Senhor nos chame para sentar no divã dele, no divã de Deus, e falar assim, abre o seu coração, coloca tudo para fora, rasga a tua alma, diz o que você está sentindo, o que você está passando, revela o que está no seu interior, coloca esse podre que está para fora, porque ele está te matando por dentro, e você vai ficar bom, você vai ficar boa. E aí quando nós vamos fazer os exames de sangue, pastor Davi foi um caso desse, né, pastor Davi? Está sentindo umas dores aqui, uma dor na cabeça, uma dor ali, uma dor aqui. Aí o pastor Davi já fez o exame de sangue, ele foi fazer os exames, fez o exame de sangue e descobriu que tinha algumas coisas erradas. Então ele precisava baixar açúcar, precisava baixar isso aqui, precisava baixar aquilo. E ele era magrinho. Aí assim, ele era gordo, né? Agora está uma tábua. Mas ele fez, pronto, acabou. Porque ele fez um autoexame. E todos nós que já é difícil a gente fazer do nosso físico. Só que às vezes nós nos preocupamos mais com o físico do que com o espiritual. A realidade é essa. Mesmo não nos preocupando muito, as academias estão cheias. As academias estão cheias. Mas ninguém quer malhar aqui de joelho na presença do Senhor. Ninguém quer malhar lendo a palavra do Senhor. Ninguém quer malhar com o tempo de oração, o tempo de jejum. Ninguém quer malhar aqui não, é? Mas a academia está cheia. E às vezes nós estamos lá na academia. O problema é que às vezes tudo acontece. E nós não nos damos conta disso. E esta mensagem aqui, essa manhã é essa, irmãos. É a mensagem de despertamento. A pessoa está emagrecendo. E ela entende que isso é por conta de um regime. Pastor Otônio foi isso. Pastor Otônio emagreceu muito de um tempo para cá. Mas ele estava comendo pouco, né? E nós vamos falar aqui que a falta de apetite é um sintoma, né? Vou deixar isso mais para frente. Estava emagrecendo. Não é porque eu estou comendo pouco. Estou comendo pouco. Teve que sentir uma dor para ir para o médico. Para ser constatado que havia um câncer lá no fígado. E isso era a causa. Mas se detectasse isso antes... Ô irmão, tem gente abreviando aqui a sua morte. Tem gente aqui abreviando a sua morte. Muitas pessoas que eram para viver mais. A gente fala assim, não morreu porque era tempo de Deus morrer. Às vezes não. Às vezes teve que ser colhido antes. Então nós precisamos estar atento a essas coisas. E tem coisas, irmãos, que somente um raio-x vai mostrar, mas às vezes o raio-x não vai mostrar. Tem que ser uma tomografia computadorizada. Tem que ser uma ressonância magnética. Para achar o que está acontecendo nas nossas vidas. E o Senhor nos chama a entrar nesse hospital hoje. Para que a gente seja exposto diante do eterno.
Ele está nos vendo, mas Ele quer te mostrar o que está acontecendo contigo. Nós estamos vestidos, mas Ele está nos vendo por dentro. Ele está te vendo no seu interior. Ele está vendo as nossas mazelas, os nossos pensamentos. O diabo não tem poder de ler seu pensamento, mas Deus sabe o que você pensa. E nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pensamentos, porque tudo aquilo que você pensa muito acaba se tornando em um ato. Tudo aquilo que você pensa muito acaba somatizando, vai trazer problemas e doenças para o seu corpo. Para o seu corpo, está na mente ainda. Está no seu pensamento e Satanás está assim, bombardeando a nossa mente. E tem gente que vai aceitando. E tem gente que já não só mais aceita, mas começa a falar. Vai falando. E as palavras, irmãos, atraem a ação do maligno nas nossas vidas. Precisamos tomar cuidado com isso. Um vai afetando o outro. Quais são esses sintomas que nós precisamos, rapidamente vou falar aqui, que nós precisamos estar atentos para que a nossa vida espiritual não caia, não vá para o declínio, vai para a morte. O Eutico, ele estava na igreja, sentado na janela, era aquele que não estava nem dentro e nem fora. A janela, ela tem essa possibilidade, de você olhar tanto para fora como para dentro. Sentado na janela. Mas teve uma hora que começou a vir um sono. Veio um sono que quem olha para dentro e olha para fora fica assim, com sono. Quem está dentro, está animado. Está no primeiro amor, está naquela sensação de alegria. Até que o momento que ele caiu e morreu. Mas Paulo, entrou ali com uma ação de Deus e ele voltou à vida. Primeiro, quando o desejo de estar na casa do Senhor diminui. Será que você está assim? A Bíblia, o pastor Davi fez a leitura oficial hoje, ele disse que a igreja primitiva, todos os dias eles estavam no templo com alegria e singeleza de coração. Tem que estar na igreja hoje porque saio. Tem que estar na igreja hoje, que o pastor, se não me vê lá, tem que estar na igreja. Vem com aquele peso. Na igreja primitiva é com alegria. Singeleza de coração. Com prazer de estar na casa do Senhor. Com prazer de servir. Mas eu vou ter que gastar esse dinheirinho da passagem. Deus vai enviar outro recurso, irmão. Deus vai enviar recurso. Você está indo para se abastecer. É a academia de Deus que você está vindo. Aleluia. Para fortalecer a sua vida espiritual. Aleluia. Tudo é um motivo para não estar na casa de Deus, mas quem tem apetite pela casa do Senhor, não deixa de vir. Se quiser visitar a gente na hora do culto, vai ficar em casa esperando porque nós estamos partindo para o culto. Ou vem com a gente. Aleluia. Porque bom é estar na casa do Senhor. Não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, não vou por isso, aquilo, não vou por isso, aqui. É um monte de justificativas que só servem para te paralisar, mas não justificam diante de Deus. Aí você vai perdendo aquele prazer de estar na casa do Senhor. Aí no culto Deus fala, no culto Deus libera uma palavra, no culto Deus libera uma chave que vai virar algo na sua vida e você não está aqui. As igrejas dos Estados Unidos estão morrendo. As igrejas da Europa já quase praticamente estão mortas. Porque começou o pessoal a assistir em casa os cultos. E se envolver com o trabalho. Nada contra, porque precisa se trabalhar. Mas não há mais aquele prazer de estar na casa. Se você percebe que isso está acontecendo contigo, você está com um sintoma. E precisa trabalhar nessa área. Se envolva de alguma forma. Passe a trabalhar. E a justificação, não vou por causa da minha família, eu não vou por causa do que eu tenho do meu trabalho, eu não vou por causa... É sempre uma justificativa para
fazer com que você não esteja na casa do Senhor. E às vezes o adversário que joga, fala que você não vai por causa disso. Fala que você não vai estar lá por causa disso. Mas se nós fizéssemos um esforço, eu costumo dizer que quem quer dá um jeito. E quem não quer arruma uma desculpa. Geralmente é assim na nossa vida. Quando a gente quer, dá um jeito. Quer ver, terça-feira tem culto aqui na igreja. Tem culto. Provavelmente ia vir um grupo pequeno de irmãos, uns 100, 150 irmãos, 200 irmãos, se vierem. Mas se eu falar que tem Helena Raquel aqui pregando, tem William Nascimento cantando, segura aí, bota a cadeira já aqui no ponto aqui, porque alguém vai dar um jeito, a gente vai criar uma oportunidade. Nós estamos aqui na casa do Senhor por quem? Por quê? O que te atrai até a casa do Senhor? O que te atrai, nada contra esses queridos irmãos, mas às vezes nós somos atraídos a casa do Senhor por alguma situação, e não pela real necessidade, que é a presença do Deus vivo. A presença do Deus vivo. Quem dá o culto a Deus não é quem está pregando, quem está dirigindo, é você que dá o seu culto para Deus. É você que adora o seu Deus. É você. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Tempo. Se você não saber administrar o seu tempo, nós vamos sofrer. Salomão ensinou isso lá no capítulo 3 de Eclesiastes. Gastou tempo com mulheres, disse que foi vaidade. Gastou tempo com estudos, foi o homem mais sábio que houve sobre a face da terra, foi tudo vaidade. Com o trabalho, foi o homem mais rico que teve sobre a face da terra, tudo vaidade. Ele chega no capítulo 2, já falei isso aqui algumas vezes, e no final do capítulo 2 diz, tudo foi vaidade. Essa palavra vaidade ali no original quer dizer oco, vazio. É como se ele estivesse correndo em cima de uma esteira, e quando ele parou para perceber, ele nem saiu ainda do lugar. Às vezes é assim a nossa vida. Está correndo. Quando vê, não saímos do lugar ainda. Não saímos do lugar. Deus tem mais. Deus quer te fazer mais. Deus quer te usar mais. E você continua no mesmo nível. Continuar na mesma posição. No mesmo patamar. Está na hora de você começar a subir esses degraus que Deus tem para a sua vida. Aí o capítulo de número 3 de Eclesiastes, ele começa falando assim, olha, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então Salomão, ele vai dizer assim, se eu quero ser feliz, se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu preciso saber administrar o meu tempo. Há tempo disso, há tempo daquilo, há tempo da família, há tempo de fazer compra, há tempo de trabalho. Irmãos, se nós deixarmos o sistema que nós estamos vivendo engole a gente, e nós vamos ter justificativas plausíveis, só que diante de Deus elas não encaixam. Porque você vai dizer assim, eu estou precisando fazer um serão. Um exemplo. Eu estou precisando fazer isso ou aquilo, para poder ter um dinheiro a mais. Às vezes não é nem para pagar uma conta, às vezes é só para ter mais dinheiro. E aí o Senhor te chama no outro dia, o Senhor te chama no outro dia. Aí o Senhor fala o que falou para aquele homem lá, alma come, bebe, folga-te. Aí ele ouviu a voz que dizia assim, o que você tem preparado, louco, o que você tem preparado, para quem será? Precisamos olhar, irmãos, e ver como está o nosso fervor, o nosso amor, a nossa alegria de estar na casa de Deus e buscar. Independente se fulano vai estar ou não. Essa era a repreensão da igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu deixei de ir porque estou decepcionado. Eu deixei de ir porque estou frustrado com fulano, com fulana. Nenhuma justificativa, por mais plausível que ela seja, vai conseguir agradar ou justificar-se diante do Senhor.
justifica diante da gente. Porque Deus está aqui esperando que você entre na casa do Senhor para entregar a sua melhor adoração e o seu melhor culto. Não é para o irmão que você está cultuando, para o irmão que está do lado. É para Deus. Segundo, primeiro é de estar. Se esse desejo de estar está diminuindo, e isso não lhe faz mal, tem alguma coisa errada. Poxa, eu estou aqui em casa, era para estar lá, se eu me esforçasse mais um pouco. O segundo é de envolver-se na obra de Deus. De envolver-se. Deus não te chamou para você ficar sentado no banco. Deus te chamou para você se envolver. E eu estou falando com várias pessoas aqui nesta noite, nesta manhã. Para você se envolver. Tem um lugar para você, tem um ministério para ser desenvolvido por você, tem uma área para ser liderada por você. Se coloque diante de Deus. Ah, mas me envolver vai gerar problema, me envolver vai gerar decepção. Mais uma vez, isso faz parte, irmão, dessa caminhada nossa. Faz parte dessa. O que você não pode é enterrar os seus talentos. Isso aí que você não pode, né? Deixar para lá por conta dessas situações. Tem um louvor que diz assim: meus dons e talentos são para te servir. Acho que é isso, né? Meus dons preciosos são seus, são para te servir. Aleluia. Tem pessoas que Deus tem dado até ideia. Não vou falar com o pastor, não. Não vou não, porque ele já vai falar assim: pode liderar isso. Que bênção, assuma essa função agora. E aí a obra de Deus vai avançando. É muito bom quando nós estamos envolvidos na obra de Deus. É muito bom quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor. Irmãos, o dia é diferente. Você chega na sua casa com aquela sensação, né, de ter sido útil para o reino de Deus, né? Contribuir de alguma forma, de alguma maneira. Pastor, pode contar comigo, pastor, para isso, para isso, para isso, para isso. Pega um domingo, aqui o pessoal da sede, pega um segunda, vamos lá para o metrô, evangelizar. Você vai ver a sensação que você vai ter quando chegar em casa depois de uma tarde e noite evangelizando. Parece que a gente saiu de uma academia e fizemos tudo, cardio, fizemos a musculação, fizemos todas as sequências que chamam aí. Eu estou falando aqui, mas eu não sou difícil de ir para uma academia, tá, irmão? É que eu lembro aqui das coisas, mas eu sou outro preguiçoso de academia também. Como é bom estar servindo a causa do Mestre. Como é bom estar servindo a causa do Senhor. Como é bom pelo menos tentar. Como aquele senhor que foi atravessar o Canal da Mancha, já com seus 70 e poucos anos de idade, e no meio do quase chegando perto da linha de chegada, um pouquinho antes, ele cansou e parou. Aí, o repórter que estava do lado dele, um ato de surpreendente, uma pessoa já na sua terceira idade, atravessar o Canal da Mancha a nado, chegou perto dele e falou: o senhor não está decepcionado de não ter conseguido? Depois de horas estarem nadando, ele não, por duas razões. Primeiro, porque eu pelo menos tentei. Eu ficaria decepcionado se não tivesse tentado. Tem gente assim que nem tenta, né, irmãos? Nem tenta. Deus está dizendo: eu estou contigo, vou te dar vitória, e você nem tenta. Nem tenta. Vou te usar na palavra, você nem tenta. Vou ler um texto bíblico aqui. Não, pastor, coloca outra pessoa. Vou te usar no louvor, você nem tenta. Ensaiar um hino, ir lá, pede alguém para ouvir, isso é sempre bom. Como que está? Estou desafinando? Está fora? Pode contar comigo, pastor. Tenta, se esforça de alguma forma. Ele disse por duas razões. Primeiro, porque eu tentei. Eu não vou deitar a minha cabeça no travesseiro essa noite dizendo assim: olha, eu não tentei, pelo menos eu me esforcei. E segundo, porque eu vou saber valorizar muito quem fez.
Porque eu sei como é difícil. Só eu sei como que é difícil isso aqui. Só sabe que é difícil quem se mergulhar naquelas águas frias, né? Tem que colocar uma pomada no corpo por causa da hipotermia. E mergulhar e nadando. Fala, eu sei o quanto é difícil. Então, quando alguém mergulhar aqui, eu vou saber valorizar isso. Quem valoriza aquelas meninas da Olimpíada é quem já sabe quantas horas elas passam pulando, fazendo, virando, machucando. Mas quando chega nas Olimpíadas, está lá, prata, é ouro, é isso, é bronze. Porque é um tempo de entrega, é um tempo de dedicação. No reino de Deus, nós precisamos entregar. A nossa raiz primeiro começa a crescer para baixo. Tem gente que quer chegar no reino de Deus, já quer ser holofote. Aleluia. A sua raiz cresce para baixo, vai crescendo, vai crescendo. Deixa que Deus que vai te exaltar, não é você que vai se exaltar. Deus vai te exaltar, vai chegar o momento, vai chegar a hora que Deus vai soprar o seu nome. Soprar o seu nome. Por isso que ele fala assim, quando chegar, você está lá atrás, é melhor, porque quem chegou, vem para frente, aí você vai vir honrado, né? Porque chegar na frente, não estou falando aqui dos diáconos, dos pastores, tem que sentar na frente mesmo, não é para estar lá atrás não. Mas, está entendendo? Porque chega um momento que vai vir a exaltação, vai vir a honra, né? E isso é muito importante. Diminuição do tempo de oração é o terceiro sintoma. Quanto tempo você orava antes? Quanto tempo você ora agora? É o silêncio. Havia assim no jardim. Ei, irmão, nós precisamos. A nossa igreja tem relógio de oração. A nossa igreja tem consagrações. A nossa igreja tem vários outros tipos de atividades de oração. Desperta Déboras, que ontem completou 4 anos aqui. Então, você tem o seu tempo de oração em casa. Que precisa desenvolver. E oração, já disse aqui, é mais do que uma atitude de estar de joelho, ou de estar deitado, ou de estar de pé. Oração é um estado. É você estar ligada, conectada com Deus. Você está em casa, está ali, Senhor, aleluia, entra com providência. E se você vê que o inimigo está querendo arrumar lugar na vida do seu filho, aqui não, aqui eu estou ligada com Deus. Porque a autoridade espiritual dentro da sua casa é você. E se você deixar a legalidade entrar dentro da sua casa, a presença do Senhor sai também. Então você precisa bater o martelo lá. É oração. Você pode até pregar muito. Você pode até ter um louvor maravilhoso. Mas o seu tempo de oração determina o seu nível espiritual. Seu nível espiritual. Porque cantar muito, tem gente que canta lá fora. Falar bem, tem gente que fala lá fora. E às vezes fala melhor do que a gente. Mas é a oração que é o diferencial. Olha o que disse John Wesley. No seu sermão, quando ele pregou sobre causas da ineficiência do cristianismo. Ele pregando sobre esse sermão, causas de ineficiência do cristianismo. E John Wesley, ele tinha autoridade para falar sobre isso, porque ele orava de 4 a 6 horas por dia. Ele disse assim, a oração é o oxigênio da alma, é o fôlego da nossa vida. Perde o fôlego, perde o oxigênio só para você ver o que acontece contigo. Jesus nos ensinou, irmãos, não nos ensinou a pregar, Jesus não nos ensinou a cantar, mas Ele teve a preocupação de nos ensinar a orar. Fala, isso aqui é importante, não abra mão disso. Oração, porque você vai estar conectado comigo. Oração. Moody, ele vai dizer assim, não há como crescer em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a não ser que conversemos com Ele em oração. Olha o que Moody vai dizer. Mas o que Billy Graham fala, irmãos, eu carrego isso há muitos anos comigo, há mais de 30 anos comigo. Dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Isso aqui eu ouvia muitos anos atrás. Dobre o seu joelho e ore,
E fique lá, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Sabe aquilo de colocar a mão sobre, você sentir Ele colocando a mão sobre os seus ombros? Estou contigo aqui nessa guerra. Ô Natanael, eu estou contigo. Você está sozinha nessa guerra. E Deus está dizendo assim, não tem ninguém mais com você. Aí Deus está dizendo assim, eu estou contigo. Você vai prevalecer, não desanima. Ontem a irmã estava pregando, falou assim, se posicione. A irmã pregou, Débora, falou assim, se posicione. O filho está sendo levado para morrer. O desempregado. Continua você na sua posição, que Deus está te chamando. Não saia da posição. Satanás quer te tirar da posição. Satanás quer te tirar de você de uma vida íntima e de comunhão com Deus. Mas não saia. Permaneça orando. E eu vou caminhando para o término. O quarto sintoma é a falta de desejo de aprender e de obedecer a palavra do Senhor. Quem não toma café de manhã aqui? Com pão, com café de manhã. Café não é só o café, né? O líquido. É a fruta, pão. Quem não toma? Nada, não come nada de manhã? Aqui, ó, umas 3, 4 pessoas. Mas a maioria não sai sem tomar um cafezinho. Comer um mamãozinho, um ovo, né, um pão. A maioria aqui é assim. Irmãos, nós não podemos perder o apetite pela palavra de Deus. As nossas irmãs da União Feminina, muitos anos atrás, elas lançaram um slogan dizendo assim, sem Bíblia não tem café. Elas lançaram isso na igreja, a União Feminina. Quem quisesse abraçar, e o povo abraçou com força. Antes de tomar café, no mínimo, tinha que ler um texto bíblico. Não podia olhar até a mesa bonita, mas tinha que ir lá, abrir a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor. Quando você perde esse apetite, tem gente que não vem para a escola dominical mais. E desculpe dizer aqui, o mais objetivo aqui, tem obreiros que não vêm para a escola dominical. Perderam o apetite de aprender a palavra de Deus. Nós aprendemos a palavra de Deus na escola, irmão. Aqui são pregações terça, pregação quinta, pregação domingo, mas é na escola dominical e nas ebol da vida é que nós aprendemos. Vamos lá estudar, vamos fazer perguntas. Precisamos ter prazer de estar na escola bíblica dominical. E quando nós vamos perdendo esse apetite, isso vai ficando ruim. Olha o que diz aqui, Jeremias, capítulo de número 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, pelo que o teu nome me chama, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achando logo as comi. Volte a ter apetite pela palavra. Falta de desejo. A vida espiritual, se você não come, você vai emagrecendo. Você vai definhando. A palavra do Senhor é alimento para as nossas vidas. E nós precisamos trazer isso para o nosso entendimento. Amós capítulo 8, versículo 11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E vão errantes de um lado para o outro, de um mar ao outro, e não me encontrarão. O mundo todo, o país todo vai ficar sedento da palavra e não vão encontrar. Aí eu me lembrei de um filme, o livro de Eli. Não sei se os irmãos viram esse filme. Né, que o maior tesouro aqui naquela época lá era aquele livro. E a gente tinha uma curiosidade para saber o que tinha aquele livro. Que livro era aquele? Né? E era a Bíblia. O tesouro era a Bíblia. E estava em Braille, né? Braille. E ele tinha tudo guardado já na cabeça. Estava tudo na cabeça dele. Assim vai ser a humanidade, irmãos. E você tem a oportunidade de comer esta palavra, de se alimentar desta palavra. Se esforce
para estar se alimentando. Pais, faça os seus filhos ter prazer de estudar a palavra de Deus. Coloque programas sobre isso, isso é muito importante. Quando tudo isso acontece, e você não se dá conta, e você não percebe que realmente isso não está te gerando nada, não está te gerando nenhuma falta, isso aí é um sintoma que realmente não estamos bem. Não temos prazer, diminui o nosso tempo de oração, oramos por uma questão de rotina, prazer de estar lendo a palavra, de estar estudando a palavra, de estar na casa de Deus, de estar se envolvendo com as coisas de Deus. Quando isso tudo está acontecendo e a gente não entende que isso é uma falta, que é alguma coisa que realmente está nos fazendo mal, aí está um grande perigo. E aí nós precisamos despertar e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda. E não adianta usar alguns outros tipos de subterfúgios, porque o caminho é se alimentar de fato daquilo que vai te trazer resultado pleno para a sua força espiritual. Na medicina existe o tal chamado de placebo. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. Me lembrei isso aqui agora. E o placebo, ele tem como finalidade, ele não tem nenhum composto nele que vai melhorar a vida da pessoa, o placebo. Mas quando ele é injetado, quando ele é colocado na vida daquela pessoa, o objetivo dele é fazer com que aquela pessoa acredite, é trabalhar a mente daquela pessoa para que ela acredite que ela vai melhorar, agora com aquele tipo de remédio. Mas não tem nada de composto ali que vai trazer algum resultado para aquela pessoa. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos recebendo placebos de lá fora, São placebos que nós estamos injetando na nossa vida. E nós estamos assim: não, mas está tudo bem. As coisas estão melhorando, mas é o inimigo botando na sua mente que está tudo dando certo. Mas na realidade não está. E aí nós vamos nos afastando de Deus. Vamos perdendo a nossa comunhão com Deus. E hoje o Senhor fala assim: é tempo de nós voltarmos àquilo que nós éramos antes, ao primeiro amor, E voltar a praticar, A palavra do Senhor diz assim: renova os nossos dias como antes, Senhor. Oh, glória a Deus. Fique de pé na presença do Senhor, que eu já falei demais. Fique de pé na presença do Senhor. Renova os nossos dias como antes. Renova os